Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal mensagendaultimahora.org.br. Sejam todos bem-vindos, você que é inscrito no nosso canal, que é inscrita, que acompanha semanalmente nossas programações. Você que ainda não é inscrito, não é inscrita, está acessando os canais, o nosso canal, mas ainda não se inscreveu, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que está acessando pela primeira vez, não conhece ainda os conteúdos do nosso canal, seja também bem-vindo e bem-vinda. Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto, procurar ajudar a sua fé, para se você está tendo dificuldade, em especial se você está tendo dificuldade para receber bênçãos de Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida e não tem conseguido receber bênçãos de Deus. E fica às vezes sem entender por quê. Por que há pessoas que são abençoadas por Deus e eu não? Nós vamos procurar te ajudar nessa programação. Nesse canal, nós tratamos de uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Sobre esta mensagem, se você quer saber mais a respeito desta mensagem, tem link abaixo de todos os nossos vídeos, basta acessar uma série e tem como tema Você crê na Bíblia? Nesta série, nós vamos tratar a respeito do que é a mensagem, né, de que nós estamos falando. Nesta série, você vai saber. Então, acessa esta série. Tem link aqui abaixo de todos os nossos vídeos para uma série com o tema Você crê na Bíblia? Então, ali você vai saber o que é mensagem, quem é o mensageiro, baseado em que nós seguimos esta mensagem, né? Então, quando você ouvir falar aqui no canal a respeito de sermão que compõe uma mensagem, abaixo dos nossos vídeos tem esse link para esta série que vai te ajudar a compreender. E hoje nós trazemos uma escritura para a nossa meditação que está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Uma escritura bastante conhecida, mas nós gostaríamos de lê-la e destacar alguns pontos que podem passar despercebidos em uma leitura rápida, né? As pessoas leem a Bíblia, mas nem sempre param para refletir. Então, se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos lendo juntos e vamos parando para que você possa, então, refletir a respeito de alguns pontos que, de repente, você está deixando passar. E isso são detalhes importantíssimos que podem estar impedindo você ou dificultando você de receber bênçãos de Deus na sua vida. Abriu a sua Bíblia? São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos então fazer esta leitura. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés. Veja que Jesus estava rodeado aqui de uma grande multidão. Onde Jesus ia, sinais, maravilhas, libertações, e aí as grandes multidões se aproximavam dele. Mas vai prestando atenção nesses pontos. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão para que sare e viva. Semana passada nós tratamos aqui do assunto. Chame Jesus para a sua vida. Chama. Não fica esperando Jesus vir
e de oferecido, de intrometido, entrar na sua vida e resolver o seu problema, não, porque ele não é intrometido. Ou você chama ele para a sua vida, convence que você precisa dele, que você crê nele, que você quer ele na sua vida, ou você vai continuar com o problema. E acontece que as pessoas se acomodam. Acho que Jesus é empregado delas, que vai ter que ficar, Jesus vai ficar correndo atrás da gente, pensando que, né, querendo resolver o meu problema. Oh, fulano, eu quero resolver o seu problema, pode? Você me deixa resolver o seu problema? Jesus não tem esse tipo de comportamento. Ou nós chamamos Jesus para a nossa vida, ou nós nos tornamos adultos e chamamos Jesus para a nossa vida. Senhor, eu preciso de ti para isso, para aquilo. Ou nós vamos ficar feito criança resmungona, choramingando, e não vamos ter nenhuma bênção de Deus, não vamos receber nada. Ou nós tomamos atitude, sejamos adultos o suficiente para chegar em Jesus, fazer o que tem que ser feito, chegar nele de maneira correta, pedir para que ele nos ajude, ou nós vamos ficar sem ajuda nenhuma. A Bíblia está recheada desse tipo de experiência. Que as pessoas querem hoje é em reuniões e vir lá o pregador, o pastor, o sensacionalista, colocar as mãos sobre ela e ela ficar tremendo, tremendo, tremendo e cair. A internet está cheia desse tipo de coisa. Irmão, irmã, isso não é o Espírito Santo. Não é. As pessoas estão sendo enganadas, feitas massa de manobra. Isso não é Deus. Não é o Espírito Santo. Isso é enganação. Esse negócio, esse espetáculo que está sendo feito e espalhado na internet, e as pessoas enganadas, massa de manobra, achando que isso é Deus, grandes multidões enchendo estádios e indo atrás desse tipo de coisa, isso, são pessoas massa de manobra. Talvez nem o líder sabe disso, porque ele também é cego. Cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Mas isso chama atenção e as pessoas, olha, Deus está operando. Olha como que ele coloca a mão na pessoa. Não é a maneira de Deus trabalhar, não é essa. Errais por não conhecer as Escrituras. Isso não é escriturístico. Deus não tem esse tipo de comportamento. Jesus não fica andando atrás das pessoas fazer espetáculo, não. Cegos. Massas de manobra. Jesus atende quem vem, quem o busca. Jesus não ficava fazendo espetáculos, não. Agora hoje, os pregadores se auto-intitulam bispos, pastores, bispos, missionários e apóstolos e apóstolas e bispos e bispas, etc. e tal, e estão fazendo espetáculos. E as pessoas vão atrás desses espetáculos acreditando que isso é Deus. Voltando aqui para o capítulo 5, versículo 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. A situação dela está ficando cada vez pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Ou você toca em Jesus, você vai continuar com o seu problema. Ou você chama Jesus para o seu problema, ou você vai ficar carregando esse problema e reclamando. Vai virar um reclamão, uma reclamona e vai continuar com o problema. Ou você toca, ou você toma postura, toma atitude de vir e tocar em Jesus,
Ou você vem pela via correta, ou você vai continuar com o seu problema. Desafie sua própria fé. 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Semana passada nós falamos aqui do tipo de fé que nós precisamos ter. Se você perdeu essa programação, verifica aqui. Assista essa programação da semana passada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada. Tocou com fé correta, teve atitude, teve a fé, foi curada. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você pode tocá-lo, você deve tocá-lo. Se você tem uma necessidade, você quer ser curado, mas você vai ter que tocar. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ah, Jesus, mas era só o que faltava, né? Tanta gente aqui te apertando, agora você vai querer saber quem te tocou? Ah, Senhor, por favor, né? Os discípulos, em outras palavras, né? E ele olhava em redor para ver quem que tinha feito isso. O toque foi diferente. Ele falou, saiu virtude de mim. Não é que estão me apertando. Quantas pessoas estavam apertando Jesus? Mas não era questão de apertar. É que o toque foi diferente. Então, se você tocar Jesus diferente, ou seja, da forma que você precisa tocar para que dele saia virtudes e te cure, e te liberte, e te ajude, irmão, irmã, ele é o mesmo. 33. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo. Mas não é essa tremeção hipnótica que as pessoas têm caído, sendo enganadas, feito massa de manobra hoje. Um homem toca na pessoa, toca no homem, toca na mulher, eles ficam tremendo e cai. Não é esse tipo de coisa. Ela estava tremendo porque realmente ela recebeu virtudes. Não foi falado no ouvido dela nenhuma palavrinha-chave que mexeu com o subconsciente dela, não. Isso é real. Ela tocou e ela foi curada. E ela estava cheia de unção verdadeira. Então, aproximando-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E o 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, quem disse para aquele homem, né? Para Jairo, que tinha se aproximado lá no versículo 21 de Jesus, dizendo que a filha dele estava doente. Então chegaram alguns dos principais da sinagoga e lhe disseram, a tua filha está morta. Para que te enfadas mais o mestre? Sua filha já morreu, por que você está chamando o mestre? Agora já não tem mais o que fazer, ela já morreu. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, tenha fé. E não permitiu que alguém o seguisse. Presta atenção nessa escritura. Se você quer ser abençoado, abençoada, preste atenção. Leia prestando atenção. Não seja massa de manobra. Não vá por sensações. Presta atenção no que você está lendo. Pede revelação do Espírito Santo para cada leitura que você fizer. 37, vamos repetir. E não permitiu que alguém o seguisse. Aquela grande multidão, Jesus não permitiu que eles o seguissem. Por quê?
porque era uma multidão de incrédulos. Eles não tinham fé, só estava ali baseado nos acontecimentos, nos milagres. Jesus não queria esse tipo de gente junto com ele. Jesus foi sozinho? Vamos ver? 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, discípulos. Alguns discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. Além da grande multidão, Jesus tinha muitos discípulos, mas ele só permitiu 3. Por quê? Porque esses 3 ele conhecia. Esses 3 tinham um tipo de fé que era o que ele queria junto com ele. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço. Por quê? Porque lá já tinha multidão. Já tinha inúmeras pessoas lá. E os que choravam muito e pranteavam, bando de reclamão, em vez de confiar em Jesus, ficava reclamando. Em vez de tocar em Jesus, só ficava reclamando, só ficava falando do problema. E não tinha atitude correta, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje. Em vez de procurar saber o que tem que ser feito, só fica reclamando. Só fica choramingando. Claro que perder um ente querido é normal nós chorarmos. Não é disso que estamos falando. Estamos falando no sentido geral, que as pessoas, quando se vê diante de um problema, ao invés de procurar Deus, fica reclamando com o vizinho, com a vizinha, com o bispo, com a bispa, com o apóstolo, com a apóstola, e que não sei quem, e com esse, com aquele, e não fala com Jesus. E não leva o problema para quem resolve. É isso. Então tinha alvoroço aqui. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Você vai entender por que eles estavam rindo de Jesus. E riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, Jesus falou: dá licença, eu quero ficar eu, o pai, a mãe e a menina. Só. Tira os curiosos da sua vida. Afasta os curiosos da sua vida. Gente que só quer saber do seu problema por saber. Só para ficar informado. Só para ficar informada. Não vai te ajudar em nada. Só para saber da sua vida. Tira esses curiosos da sua vida. Nós compartilhamos demais os nossos problemas. Ao invés de a gente falar com Deus, a gente fica contando para todo mundo, trazendo um monte de curioso para a nossa vida que não vai ajudar em nada, só quer saber do nosso problema. Só para saber. Só para ter o que falar. Não vai ajudar em nada. Não vai orientar nada. Não vai te ajudar em nada na sua fé. Só para saber. E a gente fica dando atenção para esses curiosos. Quando Jesus chega, o que ele faz? E a primeira coisa que Jesus fez aqui, fez lá atrás, fez aqui, ele afastou os curiosos. E você vai entender por quê. Que tipo de gente que Jesus afastou? Então, riam-se dele, o versículo 40. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, ou seja, Tiago, João, Pedro, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse e disse que lhe desse de comer. Presta atenção agora no sermão Perfeita Força por Perfeita Debilidade, composto, né? Esse sermão que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Tem link abaixo dos vídeos aqui, se você não conhece ainda.
a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Perfeita força por perfeita debilidade, parágrafo 55. Somos controlados por 5 sentidos. E esses 5 sentidos são visão, paladar, tato, olfato e audição. A multidão era controlada pelos 5 sentidos. A multidão só tinha os 5 sentidos, não tinha fé. Só tinha 5 sentidos, por isso que riram. Por isso quando ele falou, a menina dorme. Pela fé, quem tem fé, os 3 discípulos que estavam com ele sabiam o que ele estava falando. Ou no mínimo confiaram. O pai, a mãe da menina não entenderam nada, mas confiou. Isso quer dizer que ela vai voltar a viver. Pronto. Eu não estou entendendo muito bem esse negócio dela estar dormindo, porque gente, a menina morreu, ela não tem mais fôlego de vida, mas tudo bem, eu creio. Ele deve estar querendo dizer que ela vai voltar a viver. Pronto, eu creio. É assim. Eu não estou entendendo como que Deus vai entrar na minha vida e vai resolver o meu problema. Eu estou com um problema, é uma decisão que eu preciso tomar. Eu não sei como que Deus vai resolver. Mas se ele entrar na minha vida... mas como que vai acontecer de Deus entrar na minha vida e vai me ajudar a tomar uma decisão e ter sabedoria? Como é que acontece esse processo de ter mais sabedoria? Porque eu tenho pedido a Deus sabedoria. Como é que acontece esse processo? Não tenho ideia. Mas eu sinto que isso acontece. Ponto. Isso é fé. Eu tenho um problema aqui, eu fiz um exame, deu um problema sério, um problema grave, incurável, um problema sério. Como é que eu vou ser curado disso? Como é que Deus vai entrar no problema e vai resolver? Não sei. Mas ele vai me curar? Sim. Então pronto, eu creio. Irmãos, esse é o tipo de fé. Sabe, agora você faz uma análise aí, eu dei alguns exemplos. Agora você leva para o seu caso. Coloca o seu caso nisso que aconteceu, nessas experiências, em especial com a filha de Jairo. Coloca o seu problema compara ele com o problema que a filha de Jairo teve. Você tem ideia de como que Deus vai resolver o seu problema? Certamente que não. Se é um problema fácil, que você sabe como é que resolve, você já teria resolvido. Mas como é que Deus vai resolver o seu problema? Não queira saber. Não fica tentando explicar, questionar, nem para você mesmo. Entrega na mão de Deus e deixa ele agir. Ponto. É só o que você precisa fazer. O negócio é que nós questionamos demais, nós queremos explicar demais, nós queremos entender demais. Ninguém tentou entender ali. Quem viu o milagre acontecer não ficou querendo explicar. As pessoas querem explicar demais as coisas hoje. Quer explicar coisa que não tem ideia do que é. Como que vai ser lá no milênio? É porque vai ser assim, é porque vai ser assado, é porque esse vai poder entrar e aquele não vai entrar. Gente, ninguém sabe exatamente quem que vai entrar, quem que não vai entrar. Parem de ficar querendo explicar o que é inexplicável. Eu vou chamar o pastor fulano de tal, porque ele é especialista em Jerusalém. Sequer nunca foi em Jerusalém, sequer leu livros sobre Jerusalém, não conhece Jerusalém. Eu vou chamar o pastor fulano de tal, porque ele é especialista em milênio. Ele já foi no milênio? Óbvio que não, né? O milênio não aconteceu ainda. Ele teve uma revelação de Deus para falar sobre milênio? Sendo que o profeta que Deus encaminhou, a mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias, não fala a respeito disso declaradamente. Aí tem um pastor aí que teve 5 minutos de revelação divina, sobrenatural, e virou um especialista. Estou dando um exemplo, não estou citando ninguém, só estou dando um exemplo. Não estamos citando ninguém, não é direcionado para ninguém, não é isso. É que, gente, é assim que acontece, as pessoas bajulam, intitulam, criam títulos e não faz o que tem que ser feito, que é apenas crer.
só. Jesus pegou aquele bando de curioso que tinha ali, fazendo risadinhas e piadinhas, baseada nos 5 sentidos. Jesus falou: sai daqui, vai caçar o que fazer. Eu quero resolver problema, eu quero resolver o problema. Eu não estou aqui para ficar dando bola para curioso, não. Curioso vai procurar outra coisa, vai querer, vai perguntar para quem quer contar a vida para você, vai. Aqui eu estou para resolver o problema dessa família. Jesus tirou os curiosos, foi lá e resolveu o problema. Pronto, é assim que Jesus age. Você quer resolver o seu problema? Você está no lugar certo, fala com Jesus. E ele resolve o problema, ele não fica com nhenhenhê, não. Ele não fica ali, no ouvido, te enchendo de conversa para depois pegar o seu dinheiro, não. Não, Jesus resolve o problema. Somos controlados por 5 sentidos. E esses 5 sentidos, visão, paladar, tato, olfato e audição, são muito bons. Até que interrompam o sentido da fé. Se atrapalhou a fé, aí já não são bons mais. Enquanto aquelas pessoas estavam ali chorando, apoiando a família, tudo bem. Isso é o humano. Mas quando Jesus chegou, e aí aquelas pessoas começam porque não tinha fé, Jesus falou: sai daqui, me deixa só com a família, só com os 3 discípulos, porque agora o negócio é comigo. Eu vou resolver o problema. Então, quando eles se opõem à fé, e como que você sabe que você está certo, ou qual está certo? Porque a fé sempre concordará com a palavra. Ponto. É fácil saber se está certo, se não está. A fé vai concordar com a palavra. Está concordando com a palavra? Você está pegando o seu problema e colocando ele, agindo para resolver o seu problema de acordo com a palavra? Então, você está certo. Então, você não tem que ficar questionando nada. Então, a sua fé se firma na palavra. Está a sua fé firmada na palavra? Então, você vai ver Deus agir, porque ele age de acordo com a palavra. Então, a fé sempre concordará com a palavra. Então, se a sua fé for contrária à palavra, ou se você achar que é, então você não tem fé. Eu acho que Deus vai resolver o meu problema. Você não está preparado ainda. Você tem que ter certeza. Você tem que entregar com certeza. Quando você entrega com certeza, aí você vai ver Deus agir. Você tem uma crença manufaturada se você está achando. Você se vangloria em seus sentidos de algum conhecimento que aprendeu ou algo assim. Mas quando você se afasta disso e depende completamente da fé, e a fé pode ser edificada sobre a palavra de Deus, aí você vai ver Deus agir. Veja, quando você depende completamente da fé, irmãos, tem momentos na vida da gente que a gente consegue resolver o problema. Então, se a gente consegue resolver, eu não preciso de Deus, também preciso de Deus. Deus junto com a gente é bom o tempo inteiro. É maravilhoso ter Deus junto com a gente, até para os problemas mais simples. Chama Deus o tempo todo. Fale com Deus o tempo todo, até nas questões mais simples. Senhor, eu vou fazer algo hoje que eu sei como é que faz parte do meu trabalho, eu sou profissional, sei o que eu tenho que fazer. Mas mesmo que eu sei, vamos comigo? Porque se o Senhor estiver comigo, vai dar mais certo do que já tem certeza que vai dar. Agora, vai ter momentos da minha vida, da sua vida, que nós não vamos saber como resolver. Aí nós vamos depender totalmente da fé. Então, os 5 sentidos, o intelecto, tudo bem. Eu preciso do meu intelecto no meu trabalho, por exemplo.
Eu tenho que ter conhecimento. Você, qualquer trabalho que você vai fazer, você depende do seu intelecto, da sua inteligência humana, das suas habilidades humanas. Qualquer trabalho. Ah, mas eu trabalho com faxina. Você tem que ter o seu intelecto, você tem que ter a sua experiência. Eu sou um pedreiro. Tem que ter experiência, tem que ter intelecto. Você tem que usar o seu intelecto. Está tudo bem com relação a isso. Eu sou um professor. Também depende do intelecto. Eu sou um empresário. Depende do intelecto. Está tudo bem com relação ao intelecto, à inteligência. Mas haverá momentos que todo o nosso conhecimento humano, os nossos 5 sentidos, não vão nos ajudar. É isso. Daí nós vamos depender da fé. Aí nesse momento eu tenho que deixar tudo. Não importa se eu sou professor, se eu sou empresário, se eu sou mestre, doutor. Fé não combina com esse tipo de coisa. Fé é fé, não tem explicação. Até aí, fé, aquele que tem estudo pode ter ou não, o que tem muito estudo pode ter ou não. Fé é algo sobrenatural. Aí é confiar em Deus, entregar nas mãos dele e pronto. Você tem fé? Então você vai ser abençoado, vai ser abençoada. Não tem? Pede que ele te dá. Vamos orar? Senhor Jesus, meu desejo, ó Pai, é que o meu irmão, minha irmã que está acompanhando esta programação, que ele capte aquilo que Deus deseja falar para mim, para ele, para ela, através dessa reflexão. E que a sua fé, que a fé do meu irmão, que a fé da minha irmã, que a minha fé se eleve cada vez mais, para que nós possamos confiar em Ti, naqueles momentos que nós precisarmos de fé, que nós possamos entregar a Ti a nossa fé, como falamos a semana passada, fé pura, bem posicionada, para nós vermos Deus agir. E se está faltando para mim, para o meu irmão, para minha irmã, está faltando fé, nós pedimos ao Pai que o Senhor acrescente a nossa fé, aumente a nossa fé, para que nós possamos ter fé suficiente para crer em Ti e ver maravilhas acontecer na nossa vida. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.